Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Há 14 mil anos atrás, mais ou menos, existiam aproximadamente 5 milhões de índios aqui no Brasil e 1000 povos diferentes um dos outros vivendo todos aqui no Brasil, como descrito nesse mapinha acima para ilustrar do que eu estou falando. E 12 anciões foram escolhidos pelo alto para que pudessem ser passados as escrituras sagradas da manipulação magísticas dos elementos aqui da Terra, através das ervas, ensinamentos de ritos, ensinamentos de cultos à ancestralidade e etc. Foram passados em forma de placas, igual a de Moisés, pelos 10 mandamentos, na escrita direta, sem intervenção do homem. E essas escrituras sagradas chegaram até os países da Mongólia, Nepal, China, Índia e etc. Mas, com o passar dos anos, essas pedras se perderam. Essas escrituras sagradas sumiram da forma física. Foi só de boca a boca. E foi deturbadas com o tempo, usadas de má forma. Centenas de anos depois, apareceram na Índia pedras de barra de ouros com as mesmas escrituras sagradas, contendo os mesmos elementos na qual aqui na Terra foi passado, Brasil. Mas houve guerra política, houve guerra de posse, houve conflitos por causa dessas barras e placas de ouros. E da mesma forma que elas apareceram, elas desapareceram ou foram desmaterializadas. Mais tarde, centenas de anos depois, os tupinambás, tupis guaranis, que residiam aqui no Brasil e desencarnaram, foram convidados a reencarnarem na Índia, no intuito de resgatar as memórias e os conceitos básicos dessas escrituras sagradas originais, para que fossem postos a serviço do bem. E assim foram feitas. Caboclo. A palavra caboclo significa mistura. Mistura da raça indígena com o povo branco, ou vice-versa. A nossa própria Umbanda é uma mistura de povos, uma mistura de cultura, de raças, culturas, e não poderia ser melhor bem representada essa nossa querida Umbanda e anunciada pelo nosso querido Caboclo das Sete Cruzilhadas. Ele poderia usar qualquer outro nome, mas preferiu usar o nome Caboclo, porque no Brasil houve depois essa mistura de raças. Foi criada posteriormente a Aruanda. E como estou falando aqui, comecei no início do vídeo, há cerca de 14 mil anos atrás, de lá para cá, muita coisa mudou. Houve a mistura de raças. Mesmo os índios, Ubirajara, Tupinambá, Tupiara, o índio laçador, quando eles vêm se apresentar na nossa Umbanda para trabalho, eles vêm com o nome de caboclo, respeitando a cultura das misturas de raças, de religiões e respeitando a nossa querida Umbanda. Quando ele pertence a esse coletivo de falanges, na Umbanda, ele se apresenta como caboclo e não como índio, em respeito às misturas de raças. Claro, existiam 5 milhões de índios, 1000 tribos diferentes. Nenhuma tribo é igual a outra, nenhum índio é igual a outro, nenhuma forma de trabalho é igual a outra. E assim não poderia ser diferente. Cada um é um ser individual. Vou só dar 2 exemplos básicos aqui da nossa casa. O caboclo Ubirajara, ele trabalha muito ativamente
nas consultas espirituais, dando orientações, trabalha muito ativamente, passando as informações do astral para nós, conhecimentos específicos, atua também na desobsessão, enquanto que o caboclo laçador da nossa casa é bem atuante na desobsessão, no desenvolvimento mediúnico dos médios, ou seja, é um caboclo que fala pouco. Fala pouco, mas age muito astralmente. É o equilíbrio da casa, no qual são os dois dirigentes também da nossa casa, Centro de Umbanda, Caminho de Aruanda. Eram índios atuantes, provavelmente aqui no Brasil também, e hoje vieram com essa formação de caboclo, onde obtém conhecimento de milênios de anos atrás. Não se enganem pela fala simples, repuxada, com sotaque, ou os que falam pouco e aparecem pouco nas reuniões mediúnicas, ali ativamente com os médios, porque eles trabalham muito no astral, mantendo o equilíbrio da casa. O caboclo hoje na Umbanda é a representação viva das escrituras sagradas passadas lá para os anciões de 14 mil anos atrás. São eles que contêm a sabedoria dos velhos, sabedoria do que foi passado há muito tempo nesse país, nesse planeta Terra. E por que aldeia de caboclos? Por que aldeia? A aldeia é uma organização de uma comunidade em que vive de uma forma igualitária, de formas iguais. Aonde essa comunidade, dessa tribo, colhem frutos, alimentos, trabalham braçal, mulheres, homens, e vivem pacificamente entre si, sem o materialismo imperando, de uma forma simples, cultuando a natureza, cultuando os elementais, cultuando a ancestralidade, ou seja, os que vieram depois, os que vieram antes deles. Há um respeito pela natureza, há um respeito pelos mais velhos, há um respeito pelo xamã. Xamã esse que dizem que é o ser que enxerga no escuro. O xamã é o conselheiro da tribo. Xamã é o que se comunica também com a ancestralidade. Hoje nossos xamãs são líderes de falanges, são líderes de casas espíritas. É um laçador, é um birajara, é um tupiara, é o tupi-guarani, que aí afora existem, atuantes na nossa Umbanda. Hoje, essas aldeias são representadas como aqui na Terra? Através também da nossa Umbanda Sagrada. Através dos médiuns que se dispõem para trabalho árduo na Umbanda, a caminho e a serviço do bem. Hoje, convido a vocês a olharem o nosso bate-folhas com o caboclo, para ver a sensação, a vibração, a energia que a casa emana quando esses caboclos dessas tribos milenares estão ali atuantes no plano astral. Há relato de videntes que no bate-folha com caboclos, a casa se transforma em uma tremenda oca. Oca de índios, na maioria brasileiros, se intitulados hoje caboclos, caboclos da nossa Umbanda, caboclo das escrituras sagradas do astral. Não se engane na fala simples, nos elementos simples, em suas mesas de trabalho, porque numa simples cabaça, num simples charuto, há conhecimento de mais de 14 mil anos atrás. Sejam bem-vindos à nossa oca, à nossa aldeia de caboclos, Caminho de Aruanda, da nossa sagrada casa, a que tanto respeito, tenho carinho e dedicação. Muito obrigado, fique com Deus e assistam os próximos vídeos com os mais diversos conteúdos em nosso canal.
Fique com Deus.